Seja muito bem-vinda ao 21º dia aqui da nossa jornada pelo livro de Provérbios. Eu já quero iniciar te fazendo uma pergunta. Você já fez algo que depois você percebeu que estava completamente errada ou enganada? E que talvez você tenha pensado, eu só estou seguindo o meu coração. Afinal, essa é uma das frases que nós mais ouvimos hoje, não é verdade? Faça o que o seu coração andar, siga a sua verdade, o importante é ser feliz. Mas será mesmo que o nosso coração, ele é um guia seguro? E é exatamente sobre isso que eu quero te levar a refletir hoje aqui em Provérbios 21. Então, o que Provérbios 21 nos ensina? Eu já quero iniciar aqui pelo Provérbios versículo 2, que diz assim, Provérbios 21. Ainda que as pessoas se considerem corretas, o Senhor examina o coração de cada um. E logo em seguida tem o versículo 3 que diz assim: o Senhor se agrada mais ao fazermos o que é certo e justo do que ao lhe oferecermos sacrifício. Perceba que Salomão ele não está falando apenas das nossas atitudes, ele está falando da intenção do nosso coração, ou das nossas intenções. Porque uma coisa é aquilo que as pessoas veem, outra coisa é aquilo que Deus vê. Nós conseguimos convencer muita gente, podemos até convencer a nós mesmos do que estamos certas, que estamos corretas, mas Deus conhece o coração. O coração ele sempre encontra uma justificativa. E aqui é onde está a grande armadilha. Porque você já percebeu como é fácil a gente justificar as nossas atitudes? Às vezes nós dizemos, eu respondi daquele jeito porque também falaram assim comigo. E eu me afastei porque ninguém me procurou, então eu me afastei. Eu tomei essa decisão porque era o melhor para mim. E aos poucos nós vamos encontrando argumentos, narrativas que fazem tudo parecer certo para a gente justificar aquilo que na verdade é um erro. E é isso que Salomão quer dizer aqui, trazendo quando ele afirma que todo caminho ele parece reto aos nossos próprios olhos. Mas nós temos dificuldade de enxergar os nossos próprios pontos cegos. Por isso nós precisamos da palavra de Deus, porque ela funciona como um espelho. Ela mostra aquilo que sozinhas nós nunca perceberíamos. E se o problema não estiver na situação, mas no nosso coração. Então aí pensa, eu quero te levar a pensar numa situação muito comum. Você está ali dentro da sua casa, preparando a refeição para você, sua família, com muito carinho, organizando a casa, né? Enfim, passa o dia resolvendo problemas e no fim do dia, ninguém comenta nada. Já passou por isso aí? Ninguém agradece, ninguém fala nada e sem perceber o coração começa a dizer, ninguém valoriza o que eu faço, então eu nem vou fazer mais. Quando for de novo, cada um faça sua comida e se vire, porque ninguém repara no que eu faço. E a partir desse pensamento, qualquer pequena atitude do outro começa a te incomodar ainda mais. Uma resposta atravessada, ela parece muito maior do que o que realmente foi, sabe? Um silêncio que a pessoa dá pra você já virou uma rejeição. Uma crítica, ela já parece um ataque. E a situação, ela pode até existir, sabe? Mas muitas vezes o que aumenta o peso dela é a maneira como o nosso coração começa a interpretar essas situações. É essa que é a armadilha. E é por isso que Deus ele não olha apenas para o nosso comportamento. Ele olha para aquilo que está acontecendo dentro de nós. E o que realmente Deus procura? O que Deus realmente procura em nós, né? Aqui no versículo 3, Salomão ele diz que praticar a justiça e o direito, ele agrada muito mais o Senhor do que oferecer sacrifícios. Então, naquele tempo, os sacrifícios, ele faziam parte da adoração. Mas algumas pessoas, elas ofereciam ofertas enquanto continuavam vivendo de qualquer maneira. Era uma fé apenas por fora. E hoje, isso também pode estar acontecendo com cada uma de nós. Podemos ouvir um podcast cristão todos os dias, podemos ler um capítulo da Bíblia, podemos até mesmo ir à igreja, participar das atividades da igreja, servir em algum ministério, e ainda assim deixar de pedir para que Deus transforme o nosso coração. Que essa é a verdadeira vontade de Deus para as nossas vidas. Deus ele não procura apenas mulheres que estão ocupadas com atividades espirituais. Não, ele procura mulheres que estejam dispostas a serem transformadas por dentro. E hoje eu quero te convidar para que você faça uma oração diferente. Em vez de começar dizendo para Deus, Senhor, muda essa situação. Comece a dizer então, Senhor, mostra o que o Senhor deseja mudar em mim através dessa situação. E eu sei que fazer uma oração assim, ela vai exigir coragem, porque aí você vai entender se você realmente quer ser transformada por Deus. Muitas vezes nós queremos que Deus transforme as circunstâncias, mas Ele começa a transformar primeiro o nosso coração. E sabe o que é mais bonito? É quando o coração muda. Muitas vezes, a forma como enxergamos as situações, elas também mudam. Então, antes da gente finalizar esse episódio, reserve alguns minutos em silêncio e pergunte ao Senhor, Pai, existe alguma área da minha vida que eu estou justificando, que
eu estou justificando as minhas atitudes, quando na verdade o Senhor está querendo tratar o meu coração? Será que eu ainda estou agindo com vitimização? Será que eu ainda estou agindo através da rejeição? Se essa palavra falou ao seu coração, continue comigo aqui nessa jornada. Amanhã Deus tem uma nova porção para nós, porque a sua palavra ela continua falando, ensinando e nos transformando todos os dias. Se esse episódio ele fez sentido para você, compartilhe com outra mulher que também deseja crescer em sabedoria. E eu quero encerrar aqui esse episódio com uma frase, dizendo para você que a transformação da nossa vida ela começa quando nós permitimos que Deus transforme primeiro o nosso coração. Até o próximo episódio, até o próximo Viver em Plenitude com Deus podcast.